Hoje nós vamos dar seguimento e trabalharemos com esse tema, fé no meio do caos. Não sei se você tem prestado atenção, o caos que vivemos e a realidade mundial, como está em caos. Fizeram uma conta esse mês de quantas pessoas morreram em acidente aéreo. Só esse mês ultrapassou 700 pessoas. Eu estava de férias ainda semana passada e já no conforto da minha casa, debaixo das cobertas, eu estava assistindo o Fantástico e eu fiquei assim, fui dormir com meu coração cheio da maldade humana, de como o homem tem sido mau. Passou uma reportagem dos policiais que levaram os menores para mata, lá no Parque da Tijuca, e como eles fuzilaram aquelas crianças. Não importa se quem é certo e quem é errado, mas a maldade que existe entre soldados israelenses e terroristas do Hamas, a maldade que tem entre ucranianos e russos, a maldade que existe no Brasil entre corintianos e palmeirenses. Não se pode fazer um jogo hoje num estádio padrão FIFA e que tem que ficar discutindo que as pessoas não podem nem usar suas camisas dos seus times preferidos. E o que acontece, na verdade, nos dias de hoje é o livro de Juízes, há 2.000 anos atrás, 2.500, 3.000 anos atrás. E uma das grandes características do livro de Juízes, quando você começa a ler, ele já começa dizendo assim, que havia uma geração que não conhecia Deus. E o que está acontecendo nos nossos dias hoje é que já existem gerações que vivem as suas vidas sem entender o que é um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem um chamado à vida, tem um chamado ao amor aos nossos corações, e nós estamos vendo que nós estamos vivendo dentro de uma geração perversa, uma geração maldosa, e só os valentes sobreviverão a esse tempo. Hoje nós vamos continuar falando então dessa fé no meio do caos, e durante esses últimos 3 domingos, nós escolhemos alguns personagens bem fortes desse livro de Juízes. Hoje nós vamos continuar falando sobre esses personagens, mas para a gente entender que esse ciclo espiritual do livro de Juízes, ele se repete, e é o que acontece também nos nossos dias, quando o mal impera, há uma maldade, há sofrimento, há opressão, há injustiça. E o que acontece é que essa opressão, ela machuca, ela traz dor, ela promove ferimentos, isso traz servidão, porque onde há injustiça, há fortes que oprimem fracos, há injustos que oprimem os justos, e se percebe ali um ambiente de injustiça. Finalmente, nós percebemos no contexto de Juízes que há um clamor, há uma volta, há uma busca ao sobrenatural, pois não há nada que a condição humana possa realizar, então parece que se entende que precisa se buscar a Deus novamente, e há um clamor. Deus escolhe um juiz. Lembra que o nosso contexto de Juízes fala exatamente de um momento intermediário em que o povo de Israel ainda não era uma nação governada por um rei, mas eram tribos, eram primos, ligados a uma mesma família, todos eles filhos de Jacó, e que haviam conquistado a sua tinham posse da terra, mas cada um vivia por sua conta própria, e em alguns momentos Deus levanta esse juiz. Quando eu estive aqui há 3 domingos atrás, eu falei de Baraque e de Débora. E quando Deus chamou Débora e usou Débora para que Débora chacoalhasse Baraque, o que acontecia era uma opressão local, não era uma opressão geral sobre todo o povo, mas as tribos do norte estavam sofrendo. E Débora então foi usada. Hoje nós vamos ver uma situação com Gideão que acontece mais ao sul,
e nós percebemos o tempo todo então que esse juiz, ele é a própria mão de Deus, pois nós percebemos claramente que o Espírito Santo, a Bíblia mostra no livro de Juízes, o Espírito Santo estava sobre Sansão, o Espírito Santo estava sobre Gideão. Diferentemente dos nossos dias de hoje, nós cremos hoje que nós estamos vivendo um momento novo, uma nova aliança em Jesus Cristo, onde todos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor e Salvador são selados com o Espírito Santo. Na verdade, hoje eu tenho esse Espírito ele não era assim livre para todos no Velho Testamento, mas somente aqueles a quem Deus escolhia, e esses juízes eram escolhidos para serem usados pelo Espírito Santo. Havia então a vitória, e havia sim guerras, havia derramamento de sangue, não era a opressão, ela era exterminada sem que houvesse guerra, sim, que houvesse luta, sofrimento, dor, mas havia depois um tempo de paz. Interessante que, se olhar para esse ciclo, é um ciclo que nós vivemos também, todos nós, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas espirituais. De alguma maneira a gente faz assim, a gente vai seguindo a vida, vai relaxando, o conforto vai nos anestesiando, nós vamos deixando as coisas nos conquistarem, e quando nós menos percebemos, nós estamos sendo oprimidos por pessoas, por coisas, por situações, e nós nos vemos assim de mãos atadas, sem poder resolver a situação. Então é que nós entendemos que nós precisamos voltar de novo as nossas vidas a um Deus, e pedir que é esse Deus que nos ajude. Isso vem através de arrependimento. Não há livramento sem arrependimento. Essa é uma coisa que nós precisamos entender. Tem muitas pessoas chegando até Jesus Cristo, querendo que Jesus os livre do pecado, que Jesus os cure do pecado, que Jesus os liberte do pecado, mas as pessoas não estão se arrependendo desse pecado, e continuam vivendo esse ciclo vicioso, onde de alguma maneira experimentam o que Jesus pode fazer, mas ao dia a dia continua a você permitindo que as injustiças aconteçam, e você sendo permissivo, omisso, a ponto de que de novo nós somos vítimas do próprio mal. E agora nós vamos ver isso de novo acontecendo. Hebreus traz um relato dos heróis da fé. A galeria da fé, como é conhecida, o relato de Hebreus, capítulo 11, e nós vemos ali que ele destaca de maneira brevemente os nomes ali dos juízes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Se você esteve aqui durante os últimos 3 domingos, você viu que nós já falamos de Baraque, já falamos de Jefté, já falamos de Sansão, e hoje nós vamos falar de Gideão. Gideão, como Sansão, é os 2 juízes que, de alguma maneira, o texto bíblico mais traz informações. Se nós temos Sansão ali com uma história de 4 capítulos, são 96 versículos. A história de Gideão é traduzida em menos capítulos, mas são 100 versículos só sobre a história de Gideão. Gideão e Sansão são ali os juízes centrais, e eles de alguma maneira nos ajudam a entender esse ciclo de injustiça e como nós precisamos escapar desse ciclo e sermos vitoriosos. Mais uma vez, então, abra a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 6. Você vai ver a história se repetindo. Esses ciclos se repetiram durante 200 anos. Aproximadamente, o livro de Juízes, ele traz aí um panorama de 200 anos da história de Israel. 200 anos em que Israel viveu desta maneira, entre altos e baixos, vitórias e derrotas, opressão e livramento. E no capítulo 6 de Juízes, nós vamos ver então aqui a história de Gideão. E olha só o curioso, como é que começa. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Você já fez uma oração para Deus pedindo perdão? E aí vem a expressão de novo na sua cabeça. De novo você vai pedir perdão? De novo. Mas de novo você fez isso? O diabo adora essa palavra de novo. O diabo, como nosso acusador,
ele vem e diz assim: de novo você vai pedir perdão? Mas de novo você fez isso, seu cara de pau? Você ainda tem coragem? E aqui acontece a mesma coisa. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E o texto continua, e aqui eu ainda coloco na tela, o versículo 2 ao versículo 4 diz assim: os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para derrotá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Lendo os comentários bíblicos, aqueles estudiosos que estudaram esses textos há mais tempo, diz que é a primeira vez que nos relatos bíblicos se fala sobre o uso do homem, dos camelos, para arma de guerra. E os narradores, esses comentaristas, contam que, como aqui o texto diz, que pareciam como enxame de gafanhotos, os camelos permitiam essa mobilidade. O camelo que nós conhecemos tão bem, ele é um animal ágil no deserto, na região ali do Oriente Médio. E esses conquistadores, os amalequitas, os midianitas, eles simplesmente apareciam de um dia para o outro, eles apareciam todos acampados. Era interessante que, em alguns momentos, quando eles esperavam que Israel tivesse feito toda a sua colheita, estivesse com seus celeiros todos prontos, abastecidos, de repente, você ia dormir, quando você acordava, abria a sua janela e havia um acampamento de midianitas dentro do seu quintal. E se não bobeasse, você ainda dava de cara com um camelo na sua janela. Porque eles entravam de um dia para o outro, como um enxame de gafanhotos, e eles iam pegando tudo que tinham. Eles iam trazendo, enchendo, pegando as ovelhas, pegando o cereal abastecido. E eles, como gafanhotos mesmo assim, consumiam toda a produção de Israel. E isso aconteceu por 7 anos. 7 anos seguidos, isso acontecia. Toda vez, de um dia para o outro, você abria a sua janela e os midianitas estavam lá. E consumiam, levavam tudo. A ponto de que os israelitas começaram a viver escondidos. Procuraram as cavernas, procuraram qualquer brecha para se esconder as suas criações, esconderem a sua produção. Mas isso criou uma recessão. Lembra que os israelitas, naquele tempo, eles estavam começando a cultivar a terra, eles eram um povo ali agora que tirava a sua renda da agricultura, e eles agora estavam ficando pobres, porque quando eles plantavam, eles não colhiam. Quem colhiam os midianitas. E o Banco de Israel falou que já não ia mais dar financiamento para os agricultores. E é interessante porque eu deixei aqui grifado: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. O que fez os israelitas pedirem socorro foi a falta de dinheiro. O coração dos israelitas era tão duro, que o Senhor teve que pegar no bolso dos israelitas. E os israelitas é o que vão dar origem aos judeus. Você quer pegar no pé do judeu, pega no bolso dele. Mas isso não é só o judeu não, porque é o seu também. Verdade ou mentira? Segunda-feira tem conta para pagar. E se você não tiver de onde tirar, aí começa crente a ajoelhar, pedir para o Senhor. Põe a música do Fernandinho: chuva, Senhor, derrama as bênçãos, abre as portas. Interessante como o próprio recurso se tornou um Deus para Israel. A própria terra se tornou
bênção e a fonte da segurança, que eles esqueceram quem era Deus. Deus precisou mexer naquilo que era a fonte da segurança deles, para eles entenderem que a segurança deles vinha de Deus. E qual tem sido hoje a sua fonte de segurança? Você tem achado que a sua fonte de segurança é o seu dinheiro, é a sua conta? A quantidade de dinheiro que você tem no seu colchão? E Deus aqui trabalha e dá uma rasteira em Israel, a ponto de que eles então clamam por socorro. E aí nós vamos ver essa história se repetindo. O texto, você continua lendo, nós vamos continuar seguindo, mas o que estava acontecendo? Se não só havia essa apostasia, que era essa, publicamente o povo não mais adorava a Deus, havia também essa idolatria, porque havia agora deuses pagãos, deuses midianitas, deuses dos próprios amalequitas, que estavam sendo cultuados dentro das terras agora de Israel. Deuses como Baal e a deusa Azerá. Se você olha comentários, você vai ver que a deusa Azerá é uma deusa feminina. Alguns até falam que é como se fosse a esposa de Baal. Era uma deusa que mais para frente ela vai ser levada o conceito dessa divindade feminina pelos gregos para se tornar a deusa Vênus. E mesmo não precisa ir muito longe, a ideia é que essa deusa era uma deusa que era cultuada através de práticas sexuais, com prostitutas que eram na verdade semideusas que cultuavam a Azerate. Havia não só idolatria, mas havia imoralidade em Israel. Mas isso não incomodou Israel. O que incomodou Israel foi não ter mais dinheiro. E a opressão aflige, tanto que precisou de 7 anos de recessão para que Israel entendesse o que estava acontecendo e clamasse por livramento. O texto continua, e assim que o povo clama, no versículo 7, nós vamos ler assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor, eu coloquei aqui do 7 ao 10, por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Diferentemente das outras histórias, agora Deus envia um profeta, e esse profeta é anônimo, nós não sabemos o nome dele, mas ele vai lá simplesmente para dizer: olha, o problema de vocês é que vocês se esqueceram de Deus. Vocês se esqueceram aquilo que aconteceu no Egito. E o que aconteceu logo após o Egito, quando vocês viveram aqueles 40 anos no deserto, Deus, através de Moisés, trouxe para vocês a lei. O que esse profeta estava dizendo aqui é que havia uma aliança, e essa aliança havia sido quebrada. Se você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam claramente sobre o relacionamento entre os homens e Deus. Não terás outros deuses diante de mim, guardarás o sábado. E é justamente aqui que nós precisamos entender e prestar atenção que uma das maneiras de eu estar debaixo da vontade de Deus é se eu estou cumprindo a minha parte na aliança. Se eu estou olhando para as Escrituras, se eu estou acompanhando, se eu estou obedecendo aquilo que está aqui. A gente sabe, e aqui nós vamos ver depois Gideão vai cobrar Deus, mas ele vai cobrar Deus de uma maneira errada, porque ele vai falar que Deus é o culpado. E na verdade o culpado era Israel. E o texto continua, Deus, depois de relembrar a sua aliança, ele não só ele faz essa lembrança, mas ele agora então escolhe.
escolhe uma pessoa para fazer a história. Como ele faz, como ele escolheu Sansão, como ele escolheu Débora, como ele escolheu Jefté. Novamente ele escolhe um improvável. Daqueles que talvez eram os que se destacavam, Deus vai atrás de um improvável. E o texto do capítulo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Interessante a gente ver aqui de novo o ambiente de medo em que vivia. Gideão era um homem medroso. Gideão era um jovem, pois depois o contexto vai nos dar claramente essa segurança, pois ele vivia junto com o seu pai. Então, como um jovem solteiro, ele estava lá, escondido. E a Bíblia aqui é clara que fala que ele usava um lugar onde se prensava a uva para malhar o trigo. O contexto nos dá aqui a imagem de que ele fazia isso escondido para que ninguém visse, porque onde você malhava o trigo ao ar livre, porque qual é a atividade? A atividade é bater no trigo e jogá-lo para cima, para que o vento levasse a palha e o grão de trigo caísse no chão mais pesado. Então, quando você jogava para o ar, ao ar livre, a palha era levada pelo vento, e você então tinha a concentração de cereal. Agora imagina Gideão fazendo isso, numa caverna, num lugar escondido, dentro de um lugar onde se prensava uvas, para fazer vinho. Ele, além de quebrar toda a palha, ele depois ainda tinha que separar a palha do trigo. Opressão traz mais trabalho. A gente muitas vezes não percebe como o pecado nos oprime, como o pecado nos torna escravos, como as nossas vidas se tornam mais difíceis. E aqui Gideão está lamentando, ele deve estar emburrado, ele deve estar dizendo assim: ó dia, ó vida, ó azar, maldito dia que eu nasci, que meu pai me mandou fazer isso, por que esses midianitas não vão embora? E aí ele está lá lamentando, e Deus escolhe esse jovem. E esse chamado de Gideão continua. Versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? É interessante ver aqui que Deus já olha para aquele jovem, e já olha aquele jovem com todo o seu potencial, dizendo assim: olha, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E ele nem guerreiro era ainda. Ele era um dos filhos de Joás, medroso, escondido, lamentando a sua pobre vida. E ele está tão desfocado do propósito de Deus, que quando Deus fala assim: olha, o Senhor é contigo, ele fala assim: que Deus é esse? E ele joga a culpa em Deus, porque ele fala claramente: mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Quem abandonou quem? Israel abandonou Deus, ou Deus abandonou Israel? Percebe como nós humanos, nós somos egoístas? Já contei isso aqui uma vez, que tem uma expressão que dizem que é o Homer Simpson que diz, que ele fala assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. E é exatamente isso que Gideão faz. A culpa de Israel ele joga em Deus. Foi você, Deus, que nos abandonou. Há um provérbio antigo que diz assim: se Deus parece distante, adivinha quem se moveu? Se Deus parece distante, adivinha quem se moveu? E quem tinha se movido? Israel. Gideão ainda está ali, sendo todo contaminado pelo próprio egoísmo humano, ali, pelo medo. Deus, com a sua bondade, vem atender ao clamor de Israel,
E Gideão devolve tudo, o pacote de volta, nas mãos de Deus. E o texto continua, e agora eu não coloco mais, mas se você está com a sua Bíblia aberta, o Senhor continua conversando com ele, no versículo 14 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? E de novo, assim como no versículo 13, no versículo 15, ele fala: ah, Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrubará todos os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. E Deus aqui tem paciência conosco, com a nossa própria incredulidade. Porque Gideão estava ali vendo a manifestação do próprio Deus na frente dele, mas ele ainda era movido pelo medo, pela incredulidade. Ontem eu estava vendo com meu filho Mercenários 2. Estava passando. O Telecine abriu lá em casa e falei: filho, vamos aproveitar. E aí estavam lá. Eu estava com o Gideão na cabeça. Aí fiquei pensando assim, né, os midianitas, assim, aquele exército, a conta aqui que vai ter na Bíblia diz que são 135 mil homens reunidos no vale lá do Megido, em Jezreel. Aí se Deus vai usar um poderoso guerreiro, vamos chamar os mercenários. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris na retaguarda. Né? E agora tem o 3, Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes. Só os caras. Quando é que vai começar esse filme aí? Mas a vida real não é assim. Deus não usa mercenários. Deus usa pessoas normais. Pessoas cheias de medo, inseguras. Pessoas que não têm consciência do que Deus pode fazer. E tão, às vezes assim, individualistas, que quando Deus fala, ainda devolve para Deus assim: a culpa é sua de eu estar aqui. Deus usa pessoas improváveis, assim como eu e você. E muitas vezes a gente olha as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as injustiças, as opressões, e fica falando: ninguém vai fazer nada. Joga a culpa na Dilma, joga a culpa em todo mundo, porque a gente é especialista em jogar a culpa nos outros. E muitas vezes Deus está falando conosco, e a gente está jogando para Deus de novo. E Deus está sendo tão paciente que Gideão aqui fala assim: tá bom, então eu quero ter uma convicção que isso é de Deus. Eu vou trazer uma oferta aqui para dedicar ao Senhor. E aí o texto diz que ele vai, e pelo tamanho da oferta que ele traz, ele demorou, não foi rápido o negócio. E ele foi lá e trouxe, e colocou na pedra, e o Senhor consumiu com fogo aquela oferta. Aí ele foi para trás e falou assim: agora eu vou morrer, porque eu duvidei de Deus, Deus estava aqui na minha frente. O texto é até gracioso. Versículo 23 diz assim: disse-lhe porém o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abierritas. Interessante, porque às vezes eu converso com algumas pessoas e eu vejo assim Deus falando com essas pessoas, e essas pessoas sendo chamadas para cumprirem funções, papéis, e elas vêm falar comigo, e eu tenho aprendido a falar assim: você tem uma convicção que isso é de Deus? Porque muitas vezes a gente também fica muito focado no meu talento, na minha capacidade, no meu currículo. Mas o que você vai fazer? Você tem convicção que isso é de Deus? O que Gideão precisava entender é que ele não tinha currículo, e não tinha mesmo. Ele era um homem medroso, era um jovem mimado. Mas Deus queria usá-lo. E ele
pergunta para Deus, e ele vai buscar a convicção em Deus, e a gente precisa ter essa convicção. Eu preciso às vezes parar o que eu estou fazendo e buscar a Deus, e esperar em Deus a resposta. O problema é que a gente não quer parar para saber a resposta de Deus, porque a gente na verdade sabe, mas a gente vai levando a vida ignorando o que Deus deseja de nós. E se você provar Deus, Deus vai se mostrar, Ele vai confirmar. É que nós não queremos essa confirmação. Aí Gideão entendeu. Beleza, Deus, então eu sei, sou eu, vamos lá. Aí Deus diz o seguinte: beleza, só que tem uma primeira missão. A sua primeira missão começa em casa. Antes da gente partir para os finalmente, nós precisamos trabalhar a intimidade da sua casa. Porque na sua casa, lá no pátio da sua casa, onde os servos trabalham, existe um altar a Baal. E se não bastasse esse altar a Baal, existe também um poste ídolo, a deusa Azerá. E a sua primeira missão é destruir esse altar, cortar esse poste ídolo, e usar a madeira desse poste ídolo para fazer um altar a Deus. Esse texto está em Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26, que ele diz: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Interessante, porque muitas vezes eu fiquei refletindo muito em Gideão, que a gente vai querer fazer as coisas em nome de Deus e fazer as coisas para Deus, mas eu não arrumei a minha casa ainda. E antes que Gideão pudesse publicamente ser usado por Deus, ele precisava resolver as brechas que tinha na casa dele. E aqui nós vamos ver Gideão resolvendo a parada. Ele está com medo ainda. O texto diz que ele não consegue fazer isso durante o dia, quando todos iam ver, mas ele esperou todo mundo ir dormir, e de madrugada ele chamou 10 servos dele. Você vê então como ele era mimado. Ele tinha empregado, tinha 10 servos. E ele, com os 10 servos, ele faz o que Deus mandou. Destrói o templo, o altar de Baal, reconstrói um outro altar para Deus, corta o poste ídolo, a deusa Azerá, e promove um holocausto em honra ao Deus. Só que ninguém viu isso. Ninguém viu porque era de noite. Amanheceu o dia. As primeiras pessoas começaram a andar no pátio e começaram a perguntar: quem fez essa coisa? Aí foram atrás e descobriram que foi quem? Gideão. E o povo todo oriçado, todo revoltado: vamos matar Gideão, quem é esse filhinho de papai para fazer isso? E aqui é interessante a intervenção de Joás, o pai de Gideão. Se Gideão foi o primeiro a se converter, Joás foi o segundo a se converter, porque parece que Joás entendeu o que o filho estava fazendo. E diz assim: olha, ninguém vai mexer com Gideão. Se Baal é um Deus mesmo, que Baal se vingue de Gideão. Nós não precisamos ser usados por Baal para vingar Gideão. Que Baal se resolva sozinho. Ninguém vai mexer com meu filho. Eu estou entendendo que meu filho está fazendo o que é certo. E aqui é importante para nós, viu, pais, papai, mamãe? Talvez a gente já não é mais um poderoso guerreiro, muito pelo contrário. Nós já estamos no bico do corvo, né? Estamos já desanimados. Mas tem os nossos filhos. E Deus muitas vezes está chamando os nossos filhos para ocuparem posições estratégicas. Eu não estou falando aqui que está chamando o filho de vocês para ser missionário assim, não. É para ser o que vão ser mesmo, chamados como profissionais para serem sal e luz no meio das trevas. E proclamar o nome de Jesus aonde forem. E eu, como pai e mãe, eu vou abençoar o meu filho. Eu falo assim: vai, filho, vai que eu seguro a onda aqui. Se precisar, eu estou aqui.
E o que acontece é que a gente fica com medo. A gente olha para o que é o caos que a gente vive hoje e fala assim, como é que meu filho vai viver nesse caos? Deixa Deus ser Deus na vida do seu filho. Deus tem um chamado para as nossas vidas. Deus vai fazer a coisa acontecer. E eu vou ajudar Deus, como pai, como Joás fez. A missão começa em casa. Depois desse episódio, então, Deus finalmente diz assim, então Gideão, agora você resolveu a idolatria que tinha na sua casa. Agora está tudo bem. Agora nós vamos então resolver o problema com os midianitas. E o texto continua, e Gideão então faz um chamamento para que se juntem soldados para expulsar os midianitas e os seus camelos. E o texto continua dizendo, capítulo 7 agora, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, ele até recebeu um nome aqui diferente, que significava que Baal dispute com ele, pois ele derrubou o seu altar. Ele ganhou até um apelido por ter derrubado o altar. E diz aqui, de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, para eu entregar Midian nas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. E então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. É interessante essa história. Gideão já é alguém que o histórico dele é de medo. Depois que tudo aquilo que Deus promove, de Deus dando sinais, Gideão, antes mesmo desse episódio, ele ainda aprova Deus mais uma vez. Ele fala, tá bom, agora eu entendi, mas Deus, vamos fazer um negócio aqui, vou deixar aqui um novelo de lã no tempo. Se no outro dia de manhã, esse novelo de lã estiver todo molhado, e o chão estiver seco, eu sei que eu tenho convicção que é de Deus mesmo o negócio, e eu vou lutar. E acontece exatamente como ele pediu. Só que ele entendeu o seguinte, que fisicamente falando, a terra seca muito mais rápido que um novelo de lã encharcado com um orvalho. Então tá bom, então isso aqui fisicamente eu consigo explicar. Vamos fazer o contrário. Deus, você tem paciência um pouquinho, não, né, mais 24 horas aí dá para ter paciência. E aí Deus, na sua longanimidade, ele fala, ok, você quer assim? E diz que no dia seguinte todo o chão estava encharcado e o novelo de lã estava seco. Novamente, Gideão agora tem de novo convicção de que ele tem que fazer o que Deus está mandando. E ele vai com força, com coragem, começa a chamar todos os amigos, os colegas da faculdade, e reúne um exército de 32.000 homens. Juntou todo mundo, falou, Deus, está todo mundo aqui. Aí Deus falou assim, tem gente demais. Sabe o que acontece? Eu vou dar a vitória para vocês, mas tem um perigo. Perigo de vocês achar que vocês são alguma coisa. Que vocês fizeram isso por conta própria, pela força de vocês. E eu quero provar que sou eu que vou dar a vitória. Então faz o seguinte, faz uma pergunta. Aqueles que tiverem tremendo de medo, pede para sair. 32.000 homens. Quantos caíram fora? 22.000. Gideão ficou com 10.000 homens. E Gideão não era aquele cara seguro pra caramba, assim, né? Começou de novo a tremer. Aí o texto continua. E eu já não coloco mais aqui, mas o versículo 4 diz assim, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água e levaram-a com a mão,
levaram com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Eu sempre li isso aqui e não entendia direito, mas como é que bebe como cachorro e não se ajoelha? E quem se ajoelha não bebe como cachorro? Aí eu fui atrás dos comentários. Os comentários explicam. Diz que realmente as pessoas que foram para o lago lá beber, se ajoelharam e deitaram lá e beberam a água. Mas teve 300 homens que pegaram a água com a mão e em pé lamberam a água sem tirar os olhos do exército. E o que Deus quis foi dizer o seguinte: então esses que se focaram na água, como sendo a última água que eles iam beber, né? Pensando, depois vou morrer, melhor eu me fartar logo, esses eu não quero. Eu quero só os 300 que ficaram atentos. Matematicamente falando, quantos porcentos ficaram do exército todo? 1%, menos de 1%, né, Eduardo? Porque eram 32 mil. E se fosse 1%, seriam 320. E Deus ainda cortou 20, para fazer menos de 1%. Deus não trabalha com maiorias. Deus trabalha com minorias. Porque Deus não precisa de multidões. E a gente tem um negócio com números, fala a verdade. Pastor, então, tem um negócio com número, conhece outro pastor, tudo bem, esse é fulano e tal, eu sou pastor de tal igreja. Quantos membros tem a sua igreja? Né? Que a gente tem um padrão de sucesso. Porque é número. E o que Deus está falando que não é número, Gideão. Gideão, não é número, sou eu. Um único Deus é capaz de fazer o que precisa ser feito. E a gente fica pego em número. Aí a gente vai para o nosso pequeno grupo, a gente sonha com aquele pequeno grupo bombando. Aí um dia desse chove, faz frio, tem jogo da Copa, ninguém vai no pequeno grupo, e a gente fica frustrado. Mas Deus tem os seus valentes. É interessante que eu fui olhando aqui, eu vi alguns comentários, e uma coisa ficou clara aqui, é que primeiro, do número dos 32 mil, tinha, dentro desse conjunto, desse universo, tinha os medrosos. E Deus não trabalha com os medrosos. Deus tirou os medrosos. Mas Deus também não trabalha com os descuidados. Deus tirou os descuidados. Deus trabalhou somente com os 300 valentes. Vocês acham que aquele filme 300 lá é original? 300 é os 300 de Gideão. Tudo se copia, nada se cria. E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei fazendo a pergunta para mim: quem sou eu no meio do caos? Dentro de toda essa bagunça, todas essas notícias de morte, de opressão, de recessão, de injustiça, de imoralidade, eu faço parte do grupo dos medrosos, dos descuidados, ou dos valentes? E é interessante como facilmente a gente se enquadra nos medrosos, porque a gente acaba se segurando naquilo que nos dá segurança, é a nossa casa, é o nosso carro, a gente fica bem quietinho, fala baixo, não aparece, mas fica reclamando que nem Gideão. Culpa não sei o quê, culpa é da Dilma, culpa é do Jaime, culpa é do Milton, culpa do Alckmin, culpa da polícia, culpa de Israel, culpa do Hamas. E fica lá bem escondidinho, falando até baixinho para ninguém ouvir. Mas às vezes a gente até vence o medo, mas nós somos descuidados. Nós não estamos entendendo que nós estamos vivendo tempos de caos, de guerra. Que o leão está solto, buscando a quem possa devorar. E que o inimigo das nossas almas vem para matar, roubar e destruir. E se eu não me cuidar, eu posso ser ferido. E Deus queria mostrar isso para Gideão. E Deus escolhe somente os valentes. Vocês agora estão prontos, porque agora vocês vão fazer o que eu quero, porque a minha estratégia não é estratégia humana, porque vocês não vão se surpreender com a maneira como eu ainda vou expulsar os midianitas e os seus camelos.
E o texto continua dizendo que o que acontece? Eles estão todos acampados, os midianitas. O texto, no capítulo 8, vai dizer que eles eram cerca de 135 mil homens. E esses 135 mil homens estavam acampados, e Deus escolheu 300, e fez uma estratégia com esses 300, que eles tocaram trombetas e quebraram botijas com lanternas dentro, criaram tal pânico no acampamento dos midianitas, que eles se levantaram e começaram a matar um ou outro. Um matou o outro matou um. E o texto, capítulo 8, faz uma conta lá que só de... Deixa eu ver aqui se eu acho que... Diz, versículo 10 do capítulo 8. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Cacor, e com eles cerca de 15 mil homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120 mil homens que portavam espada tinham sido mortos. Nessa estratégia, que às vezes para os olhos humanos era maluca, Deus eliminou 120 mil homens, com 300 valentes. E diz que esses 300 com Gideão ainda saíram correndo atrás desses outros 15 mil que sobraram. E aí, o texto também diz que os medrosos e os descuidados também se juntaram, porque agora viram que Deus estava no negócio mesmo. E isso vai acontecer, gente. Na hora que o bicho pega, você está sozinho, mas na hora que você vê que Deus a chuva começa a acontecer, aparece, né? Aparece todo mundo para... Vai ser assim, essa é a realidade humana. Mas Deus está chamando os seus valentes. Lições para os nossos dias. O que eu posso aprender? Deus escolhe pessoas comuns para serem usadas por Ele nos seus planos incomuns. É interessante como muitas vezes a gente já tem toda a estratégia, a gente já tem toda a nossa vida profissional, a nossa vida estudantil, acadêmica, e a gente às vezes fala assim, a nossa oração é assim, abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus. Porque a gente quer, Senhor, olha, assina aqui, ó, esse é o meu plano, é a minha estratégia, essa é a minha vida. Mas quantas vezes a gente faz oração, usa-me Deus, usa-me Deus, usa-me Deus. Envia-me Deus. A grande comissão dada em Mateus, e que existe também em João, e a gente não sabe, é enviar, é envio. João 20, 21 diz, assim como o Pai me enviou, envio vocês valentes, para perseverarem nesse mundo de caos. E eu preciso entender que Deus tem planos incomuns. Deus tem um método para transformar pessoas simples, medrosas e descuidadas em valentes. E a maneira de Deus é a obediência. É a obediência. Obedecer a palavra dele. Primeira coisa que Deus faz, quando Ele vai tratar esse problema de Israel, Ele leva um profeta, para que esse profeta pudesse dizer assim, olha, sabe o que aconteceu? Vocês não obedeceram às minhas leis. O caos está acontecendo porque vocês não estão seguindo a minha palavra. E eu fiquei olhando a história de novo de Gideão. Gideão era um medroso. Mas depois de medroso, ele precisava ainda cuidar do seu... havia um descuidado, a sua própria casa era um centro de idolatria. Deus precisou trabalhar essa condição para que ele se tornasse então valente. E Deus está nos chamando hoje para nós sairmos dessa nossa condição de medo, porque o medo nos paralisa. O medo é o contrário da fé. Toda vez que nós temos medo, nós abrimos mão da nossa fé. E é assim o Novo Testamento inteiro, é Jesus falando com Pedro. Pedro, não tenha medo, você não vai afundar na água, tenha fé. Jairo, não ouça o que as pessoas estão falando, que a sua filha está morta. Tão somente tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Mas depois, não basta só viver a vida sem medo, é preciso fechar as brechas.
E a gente tem vivido de maneira descuidada. Nosso propósito, a partir do mês que vem, é a gente fazer uma série nova de alertas de como nós estamos sendo descuidados na nossa vida cristã, como nós estamos sendo permissíveis com algumas condições, com alguns pensamentos, costumes, como isso tem, na verdade, minado a nossa fé. E nós temos sido descuidados. E eu preciso me blindar, preciso me tornar uma pessoa íntegra, pois Deus usa os íntegros. Os que estão atentos, fechando as brechas. Porque na hora que eu for ser instrumento de Deus, de justiça, o inimigo vai vir para cima de mim. E se eu não estiver bem blindado, vai aparecer os lixos da minha vida. Os meus maus hábitos, minha vida bagunçada. Eu lembro muito de Daniel. Daniel, para mim, eu fico nesse nosso mundo político, né, assim, maligno. E a gente fica até desapontado. Como é que pode? Como é que a gente... A eleição agora, você pega lá os candidatos. Você fica até triste, se não ficar com medo. E Daniel, ele tinha uma função executiva dentro de um dos governos mais corruptos, imorais e pagãos de toda a história da humanidade, chamado Babilônia, que vai dar nome, inclusive, para o reino do anticristo. E Daniel se manteve íntegro, a ponto de que quando ele vai ser enviado para dentro da dentro da cova dos leões, Daniel não é mais um moleque, ele tem uns 80 anos. E o capítulo 6, versículo 4 diz assim, que Daniel era fiel, não era negligente, não era desonesto, não tinha nada que pudesse ser acusado. Se havia uma coisa que podiam acusar dele, era da fé que ele tinha em Deus, pois ele, 3 vezes ao dia, ele se recolhia para orar. E eu fiquei pensando assim, Daniel tinha, acho que, tanta convicção da corrupção, do caos em que ele vivia, que se ele não parasse 3 vezes no dia para orar, ele era corrompido. E eu conheço gente que hoje coloca o telefone para tocar e põe até o galo. 3 vezes por dia o galo toca no telefone, que é para ele lembrar que ele não pode negar a Deus nesse mundo corrupto, que ele não pode se descuidar. Aí eu pergunto, e a gente, como é que está hoje? A nossa vida. Terminando, Hebreus, capítulo 10, é o texto que vem terminar o capítulo 10, e ele vai introduzir os heróis da fé. Ele vai falar desses homens, como Gideão, como Baraque, como Débora. E ele termina o capítulo 10 dessa maneira, que eu acho um dos textos mais bonitos. Diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É esse o nosso chamado hoje, de não retroceder diante do caos, mas perseverar pela fé. Porque nós ainda temos hoje uma promessa maior do que Gideão tinha. Nós temos a promessa de que Jesus voltará, e Ele voltará, e Ele chamará os valentes, os que se manteram de pé. Ele buscará aqueles que pela fé não retrocederam. Há 10 dias atrás, eu estava no retiro de jovens profissionais. E se tem uma geração que tem sido atacada, são os jovens cristãos, os jovens profissionais. Porque em todo esse caos, eles têm toda a tentação de abrir mão da fé. E foi tão bom conhecer ali um juiz no Rio de Janeiro, um jovem, solteiro, juiz, sendo usado por Deus, ali na sua cidade no Rio de Janeiro. Conhecer uma mãe solteira que viveu machucada, mas agora entendeu o que Deus quer da vida dela em Blumenau, e ela vive e serve a Deus. Um jovem que serve a Deus também numa cidade do sul, e que é um valente pela fé, se mantém puro.
e está esperando que Deus se revele. E eu sei de vocês, meninos e meninas que estão aqui, que Deus está chamando vocês para serem os valentes nesse mundo de hoje. E nós, como a geração mais velha, nós precisamos nos comprometer a zelar por essa geração, ser como o próprio pai de Gideão. Nós vamos estar juntos com vocês, nós vamos bancar vocês, porque o rei está voltando, e ele vai acabar com toda injustiça, com toda lágrima, com toda fome, com toda guerra. Eu creio nisso, você crê nisso? Posso ouvir amém? Amém. Amém. Essa a nossa esperança, por isso nós perseveramos, porque o que a mídia, a televisão coloca no nosso coração é medo, verdade ou mentira? Tem medo até de andar de avião agora, vai que um míssil acerta a gente. Né? Um desavisado aperta um botão lá e o míssil... Se eu ficar com medo, eu não vivo. E a oração de Jesus para nós foi qual? Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração. E Ele vai voltar para nos resgatar. Por isso eu não tenho que ter medo. Sim, senhora, estou terminando. Eu queria que nós ficássemos em pé. O pessoal da banda vai vir aqui, nós vamos cantar. Nós escolhemos uma última música. E eu, quando o Patrick começou a montar comigo o culto, ele me falou a música. Eu falei assim, Patrick, essa música não, essa música é muito para baixo, assim, a gente vai ficar muito... Eu quero uma música para a gente terminar bem, convicto, sabendo qual é o nosso chamado. Não vai ser fácil não, vai ter 135 midianitas, mais os camelos babões para pegar a gente. Mas eu, pela fé, eu vou continuar. E eu pedi para ele escolher uma música que nós vamos cantar juntos, nós vamos cantar com a nova geração aqui. E muito mais do que eu cantar, olhe para essa geração. Porque eles são, não o futuro, mas eles são o nosso presente. O que aconteceu com Israel foi que o presente deles havia uma geração que não conhecia Deus. E nós temos lutado nessa igreja para que a geração conheça assim quem é Deus, cante e se manifeste, seja instrumento de Deus. Nós vamos cantar juntos o que Deus faz por nós.
abençoar essa nova geração? Que eles aqui não são todos, mas eles representam os nossos filhos, representam essa geração atual. Eles estão dizendo que eles não vão parar, mas vão fazer de tudo para eles pararem. E nós precisamos ser o Joás, que vai falar assim: olha, em nome de Jesus ninguém vai tocar nessa molecada não, porque o que eles estão fazendo vem de Deus. Poderosos guerreiros, valentes, é o que Deus nos chama para sermos. Pai, cuida das nossas vidas, nos ajude a ter sabedoria para não nos descuidarmos, Senhor. Vencemos o medo, mas também, Senhor, cuidarmos da nossa própria vida para não cairmos em armadilhas e se tornarmos de fato, Senhor, instrumentos teus, valentes, usados por Ti, para a Tua honra e a Tua glória, aonde o Senhor nos chama, na nossa vida acadêmica, profissional, nossa vida familiar. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe essa nova geração que se levanta para proclamar o nome de Jesus. Senhor, nós conhecendo mais velhos, nós com mais sabedoria, nós também sabemos, ó Pai, que os dias são difíceis, que as armadilhas do inimigo são cada vez mais variadas, ó Pai. Mas queremos te pedir que o Senhor preserve essa geração. Nos dê, Senhor, sabedoria para ajudá-los, dar-lhes o suporte, o treinamento, a capacitação. Senhor, nos ajude com sabedoria para sermos verdadeiramente pais, mães, avós que suprem os nossos filhos na sua jornada espiritual. Que o Senhor os preserve, não os deixe cair em tentação, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor usa-os, ó Pai, para a Tua honra e a Tua glória, até que Jesus Cristo venha e nos leve, Senhor, ao Teu encontro, pois essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém.